Então, Jeremias, capítulo de número 8, verso de número 4. Diz aqui: o castigo é inevitável. Diz assim: diga-lhes mais, assim diz o Senhor, quando as pessoas caem, será que não se levantam? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que então esse povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade. Ninguém pergunta: o que foi que eu fiz de errado? Cada um se afasta e segue o seu caminho, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rolinha e a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Somente até aqui, amém? Então vamos prestar atenção na ministração da palavra. O título dessa palavra hoje é: você diz, eu não consigo, mas Deus diz, eu te ajudo. Vou repetir. Você diz, eu não consigo, mas Deus diz, eu te ajudo. Nós pensamos que somente nós nos entristecemos e ficamos frustrados. Mas esse capítulo de Jeremias mostra um contexto totalmente diferente. Ele descreve a profunda tristeza de Deus para com seu povo. E por que Deus estava triste? Porque eles colocavam o Senhor em segundo plano através da idolatria. Deus ficava sempre para a última opção. E a primeira opção, a idolatria se manifestava. E é isso que a idolatria faz, ela rouba o primeiro lugar de Deus. Deus estava triste e Jeremias descreve por que Deus estava tão triste. É porque o povo desobedecia ao Senhor de uma forma consciente e deliberada. Eles sabiam que estavam desobedecendo a Deus, mas olha, não estavam nem aí. Faziam as coisas que queriam e Deus novamente em segundo plano. E não havia nada. Deus se entristecia porque não havia nada que produzisse arrependimento no coração do povo e pudesse trazer o povo de volta. Tanto é que o último verso que nós lemos, no verso 5, diz lá no final: mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Jeremias, ele estava anunciando, pode deixar aí o versículo. Jeremias estava anunciando que o exílio estava se aproximando, que a Babilônia viria para destruir a cidade, o templo e tudo que eles tinham. Mas eles, olha, não davam ouvido à voz do Senhor. Desdenhavam da parte de Deus. E Deus estava triste. Jeremias também se entristeceu, porque ele era um agente, um profeta do Senhor, e aquilo que ele falava, ninguém dava ouvido. Mesmo então, diante das ameaças de um juízo iminente, o povo se afastava da presença de Deus
e não queria voltar. Deus, então, compara, no início desse capítulo, o povo com um cavalo que corre com ímpeto na batalha para morrer, e mesmo assim ele não para. O cavalo sempre foi uma arma de guerra e usada pelos guerreiros na batalha, que mesmo tendo um abismo na sua frente, mesmo tendo um perigo na sua frente, mesmo tendo um exército altamente armado na sua frente, se ele recebesse a voz e o comando do guerreiro, ele partia para cima e morria. E o povo estava agindo da mesma forma. Não tinha nada que parasse o povo. Então, o profeta Jeremias, ele profetizou durante 40 a 50 anos antes da invasão da Babilônia e do cativeiro começar. Isso é, irmãos, o tempo para se arrepender foi grande. Foram 40 anos de Jeremias pregando. Foram quase 50 anos de Jeremias anunciando: olha, um juízo de Deus está se aproximando. Na verdade, quando ele profetizava, parecia que ele estava louco, porque nada estava acontecendo de ruim. Nem mesmo a Babilônia, os caldeus, ainda eram um império. Mas ele profetizava. Ele profetizava segundo o nome do Senhor. E ele profetizava que o povo de Deus serviria a Babilônia durante 70 anos. Eles seriam escravos, perderiam tudo que tinham. Imagine você perdendo a sua casa, os seus bens, tudo que você tem, a sua maquiagem, os seus cremes de cabelo. Meu Deus, meu cabelo, como é que ele vai ficar? Perder tudo e sair com a roupa do corpo. Ir para uma nação deixando tudo para trás. E essa nação que chegou, destruir tudo, incendiar tudo, derrubar a muralha, destruir o templo, destruir as casas. Jerusalém se tornou um escombro de tantas pedras, de tanta destruição. Mas imagine, somente imagine você, aquilo que você demorou décadas, anos e anos para construir na sua vida, você perder da noite para o dia tudo que você tem. E sair com a mão no bolso. E alguns ainda não tinham nem bolso. Eles eram levados acorrentados e nus pelo meio do caminho. E foram levados para a Babilônia sim. Mas 40 e 50 anos de aviso. O meu juízo se aproxima. O meu juízo se aproxima. E o povo nada. Jeremias foi chamado por Deus na sua juventude para ser um profeta às nações. O diácono Paulo pregou aqui de manhã que, na verdade, Jeremias, ele era um sacerdote, filho do sacerdote Euquias. Mas Deus teve um outro chamado para ele. Teve um chamado diferente para ele. Porque geralmente um sacerdote, o que um sacerdote fazia em curtas palavras? Ele pegava o pedido e a necessidade do povo e levava para Deus em oração. Tanto é que ele era responsável pelo incenso no templo. E o incenso simboliza as orações dos santos. E o sacerdote fazia isso, mas o profeta não. O profeta, ele recebia uma mensagem de Deus e levava para o povo. E geralmente o profeta, ser profeta é desconfortável. Por quê? Porque você fala daquilo que está no coração de Deus, e Deus às vezes ele fala para nos corrigir, para nos contrariar. Deus, às vezes, ele fala para nos tirar desse rumo ao qual nós mesmos já estamos nos desviando sem perceber. Como até mesmo Jeremias aqui profetizou.
Quando as pessoas caem, será que não se levantam? Quando alguém se desvia no caminho, não torna a voltar? Mas o povo não voltava. O povo caía e ficava prostrado. Então, Jeremias foi chamado por Deus na sua juventude para ser um profeta às nações. Mas só que Jeremias, irmãos, preste atenção, Jeremias era tímido. Jeremias, ele era um homem e um jovem sem expressão. Jeremias não sabia falar em público, ao ponto de dizer para Deus: eu não passo de uma criança, Senhor. Jeremias, ele estava dizendo em nossas palavras para Deus: Deus, eu não consigo. Mas Deus estava dizendo para ele: eu te ajudo. O Senhor disse para ele: antes de você nascer, eu o escolhi. Então não diga, não passo de uma criança. Todos a quem eu enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Portanto, o capítulo de número 8 fala desse castigo que seria inevitável. Mas aqueles que dessem ouvidos à voz de Deus através dos lábios de Jeremias, eles seriam poupados. Eles seriam poupados da morte. Apesar de sofrer também com prejuízo. Porque imagine, irmãos, a cidade ao qual moramos, Rio de Janeiro, ser totalmente destruída. Imagine a nação inteira ser destruída. Imagine, não tem mais trabalho, não tem mais comida, a água que recebemos da tubulação cessa. Esse foi o desespero nessa época. Mas Deus estava avisando, Deus estava anunciando. Jeremias, quando disse: não passo de uma criança, em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, eu não consigo. Olha, se Deus está te pedindo algo, primeiro, Ele quer que você obedeça. Mas existem obediências que nós prestamos a Deus que é feita pela fé, pelo exercício de fé. Porque Deus, às vezes, nos pede algo desafiando a nossa própria capacidade. Isso aí não é para mim. Mas se Deus está mandando, irmãos, o que Ele espera dos seus filhos? Ele espera que nós exerçamos fé, confiança, de que Deus, Ele capacita os seus escolhidos. Se Ele escolheu você para uma tarefa e você não tem capacidade para essa tarefa, creia que Deus vai te capacitar. Amém? Deus vai me capacitar. Porque é muito fácil, seria muito fácil Deus chamar Jeremias para ser sacerdote. Ele já era um sacerdote, ele dominava as tarefas sacerdotais do templo, ele sabia fazer, desfazer as coisas, mas Deus, às vezes, nos desafia, pedindo a nós para fazer aquilo que nós não queremos fazer e aquilo que nós não sabemos fazer. Aí entra o segredo da fé. Aí entra a palavra que Abacuque teve que profetizar: o justo viverá pela fé. Porque tem coisas que Deus fala e faz que eu não entendo. Mas o que Ele espera? Mesmo não entendendo, que nós venhamos a obedecer. Mas, diante da nossa incapacidade,
Deus, através dessa palavra hoje, Ele está nos encorajando, como dizendo para mim e para você: eu te ajudo, não tenha medo, eu estou com você. Depois disso, diz a palavra lá no capítulo 1, que o Senhor estendeu a mão e tocou na boca de Jeremias e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Mas por que Deus fez isso? Porque Jeremias, ele não recuou, ele não retrocedeu. Então, se Deus está colocando você num labirinto, se Deus está colocando em você numa situação desconfortável, Ele sabe do propósito e do plano que Ele tem. Nós não sabemos, mas se é Ele mesmo, então confia, exerça a tua fé. Nessa manhã, naquilo que você não consegue, não é para retroceder. Naquilo que você, na verdade, tem dificuldade de fazer ou de aceitar, se isso vem de Deus, o que Deus está esperando que você faça? Peça ajuda! Peça ajuda! Volto a repetir, quando as pessoas caem, será que não se levantam? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que então esse povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia, persiste no engano e não quer voltar? Olha o que Deus estava dizendo nesse capítulo. Deixa Deus tocar em você nessa manhã. Deixa Deus capacitar você nessa manhã. Quem sabe, irmãos, essa palavra já nos prepara para algo que está por acontecer, mas não é para retroceder, não é para ter medo, lembra? Não tenha medo, Deus vai capacitar você. O Senhor diz: eu te ajudo. Vamos aplaudir esse Deus que nos ajuda. O capítulo 8 que lemos vem com a mesma incapacidade, não somente de Jeremias, mas do povo também. O capítulo 8 revela a incapacidade do povo para fazer aquilo que agradava a Deus. Eles não conseguiam. Eles não conseguiam, mas também não pediam ajuda. Talvez você também concorde nessa manhã que você está enfrentando uma situação que você não consegue. Estão forçando você, mas você não consegue. Espera aí, será que são as pessoas que estão me forçando ou é Deus que está falando? Procura saber isso. Procura saber isso, porque Deus às vezes nos coloca numa saia justa. Ele nos provoca para trazer à existência na nossa vida aquilo que não existe. Você acha que eu também não era tímido? Dificuldade de falar em público? Você não acha que também eu tinha graves erros de português quando falava? E as pessoas até riam de mim? Não dá vontade de parar? Senhor, o Senhor quer me envergonhar? O Senhor quer me expor? O Senhor chama alguém mais capaz. Mas não, irmãos, para a glória dele, ele pega o humilde, aquele que não sabe, para envergonhar aquele que sabe. Tudo para mostrar o homem, porque é ele que faz, é ele que controla, é ele que usa aqueles que se colocam por fé. Eu também, quando tomei uma atitude de fé, as coisas não se concretizaram da noite para o dia. Eu continuava pregando, e sabe o que se passava na minha mente? Eu estou pregando, Senhor, mas não está acontecendo nada. Olha a incredulidade. Essa incredulidade, ela foi
matutando a minha mente até o dia da minha ordenação, porque no dia da minha ordenação pastoral, eu falava assim com Deus: Deus, eu não sei ser que nem o teu ungido pastor. Ele sabe pregar, ele prega de forma eloquente. Ele às vezes, Senhor, é engraçado no púlpito, nos coloca para rir, mas às vezes também nos faz chorar. Senhor, quando eu prego nada acontece. Olha só. Eu sou pastor, eu vou ser no dia da minha ordenação, eu com a minha esposa na frente e eu conversando com Deus. Daqui a pouco, o pastor Hugo, que foi chamado para pregar, ele disse assim: Ronaldo, Deus me deu uma única palavra a seu respeito: autenticidade. Seja autêntico, seja aquilo que você é, Deus vai te usar como você é. Irmãos, não saiu virtude aí? Irmãos, era Deus me respondendo. Ele falou assim, como se Deus falando: para de duvidar, eu vou usar você, assim como você é. Você não precisa ser igual a ninguém, seja você mesmo. E aqui, eu aqui. Porque também não sei pregar, isso é um dom de Deus. Deus só me capacitou para fazer o que eu estou fazendo. Então, queridos, a debilidade do povo não fez com que eles buscassem a ajuda de Deus para transpor as suas limitações. Eles, na verdade, não acreditavam que Deus pudesse ajudá-los. A gente fala que tem fé em Deus, mas quando a fé é provada, quando a gente é colocado no canto da parede, não tem para onde ir, e aí? Você tem fé em Deus ou não tem? Você não tem fé que Deus abriu o mar vermelho e não pode abrir o caminho, um outro caminho para você? Os versos 4 e 6 que nós lemos, fala: quando caem não se levantam, quando se desviam não voltam, quando se afastam persistem no engano. Isso é, em outras palavras, Deus não queria que eles desistissem diante da dificuldade e da incapacidade deles. Você tem uma incapacidade para alguma coisa? Você tem dificuldade de fazer alguma coisa? Você acha que por ter uma deficiência você tem que parar? Não! É a hora de você trazer a glória de Deus para a tua vida e falar: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai me ajudar. Isso agrada a Deus, irmãos. Não é ficar de braços cruzados, clamando: ó vida, ó azar. Não. É marchar, marcha, não para. Ah, mas aconteceu isso, não importa. Tem coisa melhor pela frente. Deus tem mais para me dar. Deus tem mais para fazer. Então não é para se acovardar. Não é para desistir. Mas é crer na ajuda de Deus. Você pode estar dizendo: eu não consigo. Mas Deus diz: eu te ajudo. Eu te tomo com a minha destra fiel. Diz lá Isaías 41. Isaías, o profeta Isaías: não temas, porque eu te ajudo, eu te tomo pela minha mão direita. Multimídia, Salmo de número 37.
versos do 23 ao 25. Vamos ler o contexto desse salmo aqui. Vamos ler juntos? Carlinhos sempre profetizava isso aí. É o teu salmo. É o teu salmo. Esse salmo aí é a tua história, é a tua vida. Diz assim, olha: o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmãos, esse salmo de Davi revela um contexto da queda e de ficar prostrado, e do Senhor segurar pela mão. Davi, ele escreve esse salmo porque ele reconhece que um homem, mesmo sendo justo, ele pode tropeçar e cair. Lembram daquele ditado? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Até o justo pode tropeçar e cair diante das dificuldades, diante dos pecados, mas Deus não deixa os seus filhos caídos no chão e nem prostrados. O Senhor os ajuda a levantar. Se você caiu debaixo de algum contexto, olha, eu profetizo, isso não é o teu fim não, é o começo ainda de uma linda história, onde a glória de Deus vai se manifestar na tua vida e através da tua vida. A pergunta é: tem algo deixando você prostrado e sem forças? Tem algo que te faz cair ou te fez cair no passado e você não levanta e não consegue levantar? Tem algo que desviou você ou está desviando você hoje e você também não tem vigor e disposição para voltar? Repito, você diz, eu não consigo, mas Deus diz, eu te ajudo. Eu te ajudo. O segredo é não se prostrar. O segredo é não desistir. O segredo é não se acovardar. Esse é o segredo. Se é para morrer, então morra acreditando e lute até o fim. Mas desistir, não fomos chamados para retroceder. Quantas vezes eu já vim para essa igreja e falei, Senhor, debaixo de uma guerra, de uma tribulação, quantas vezes? E eu falei assim, Senhor, eu vou chamar alguém para pregar, o Rabi, vou chamar algum pastor. Ele falou, não, eu quero você. Eu, Senhor, eu não estou nem me aguentando de pé, eu quero você. Aí sabe o que eu falei para Deus? Então, Deus, já que o Senhor me quer, então eu vou para morrer. Tem situações da nossa vida que tem que ser assim. Deus não quer outra pessoa não, Deus quer você. E se Ele te quer, você tem que estar preparado até para morrer para a glória. Deus gosta, porque Ele não nos tem nos dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Paulo falou isso para Timóteo, na nossa jornada bíblica. Então Jeremias, na sua incapacidade, disse,
eu não passo de uma criança. Seria como dizer, eu não consigo, Deus. O Senhor está me pedindo isso, mas não dá para mim não. Chama outro. Mas a resposta de Deus para ele, olha, não diga, eu não passo de uma criança. Como se Deus falasse para ele e disse, não tenha medo, eu estou com você. Olha que palavra linda hoje, irmãos, Deus está nos dando. Olha que encorajamento Deus está nos concedendo. Deus é como se falasse para Jeremias, olha, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Fica tranquilo. Não precisa nem procurar o que você vai falar. Quando você abrir a boca, eu vou falar através da sua boca. Tinha que ter fé. Que loucura! Às vezes quem exerce fé é chamado de louco. Os parentes não entendem. Os vizinhos não entendem. As pessoas mais próximas caçoam, riem. Mas nós sabemos do Deus que nós servimos. Nessa manhã, não é para retroceder. Nessa manhã, não é para desistir. Nessa manhã, é acreditar com fé que Deus tocando na minha vida, como tocou na vida de Jeremias, Ele vai me capacitar. Ele vai me levantar, Ele vai me ajudar. Então, vamos curvar a nossa cabeça, aqueles que estão escalados para servir a mesa do Senhor, estejam apostos. Deus, eu reconheço que é fácil falar. Porque quando eu falo, nada acontece. Mas quando o Senhor fala, quando o Senhor fala, até o capeta tem que obedecer. Porque a tua palavra tem poder. A tua palavra não volta vazia. A palavra do homem volta, mas a tua palavra não, Senhor. Então, Senhor, na nossa incapacidade, na nossa inoperância, na nossa dificuldade, na nossa tribulação, Senhor, nos ajuda a não retroceder, só porque as coisas ficaram difíceis. Não nos ajuda, então nos ajuda a não olhar para trás, só porque fomos maltratados, só porque fomos incompreendidos, só porque fomos caluniados. Nos ajuda, Senhor, a não desanimar e não retroceder. Senhor, se estamos debaixo de qualquer agressão e qualquer violência, Senhor, nos ajude a não pagar o mal com o mal, Senhor, mas nos ajuda, Senhor, por fé, a continuar avançando e acreditando que tem bênção de Deus por trás dessa tribulação, tem bênção de Deus por trás dessa dificuldade, tem bênção de Deus. Deus quer me ajudar. Você diz, eu não consigo, mas Deus diz, eu te ajudo. Eu te ajudo. Então vamos servir a mesa do Senhor. Vamos subir aqui, vocês que serviram a mesa do Senhor, fiquem aqui no altar comigo. E eu quero fazer um apelo, ainda temos tempo para isso, para orar, para buscar a ajuda de Deus. Você se sente incapaz para alguma coisa?
Você está sendo alvo de algum desconforto e de alguma tribulação. E Deus está desafiando você, não para. Não retroceda. Olhe para mim. Não olhe para a tempestade. Não olhe para a força do mar, das ondas. Olha para mim. E você não vai afundar, você não vai naufragar. Mas tem que exercer fé. Tem algo que você anda dizendo, eu não consigo. Isso aí não é para mim. Mas Deus diz ao contrário, eu te ajudo. Eu te ajudo. Talvez você gostaria de exercer algo que te deixa confortável, porque Jeremias, ele foi sacerdote. Era muito confortável para ele exercer a sua função sacerdotal. Mas Deus não queria ele como sacerdote. Queria ele como profeta. Profeta é desconfortável, é incompreendido, é perseguido. Que não é à toa que o Senhor diz, não maltrateis os meus profetas, não toque nos meus ungidos. Porque ser boca de Deus é você falar aquilo que contraria, aquilo que as pessoas não querem ouvir, mas precisam ouvir. E por isso que o profeta é tão odiado, porque na verdade as pessoas estão odiando é Deus, não é o profeta. Deus disse isso para Samuel. Samuel, dê o rei que o povo está pedindo, porque não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Eles acham que estão rejeitando você, você é juiz, mas não é você, porque quem usa você sou eu. Mas não é para retroceder, irmãos. Tem que romper em fé. Mesmo não sentindo nada, tem que obedecer. Deus está mandando, tem que obedecer. Você precisa da ajuda de Deus? Vem aqui. Vem aqui pedir ajuda. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Não seja que nem o povo de Israel que não pedia ajuda. Eles tinham uma debilidade, Deus estava lá para ajudá-los, mas eles não pediam ajuda. Mas nessa manhã não. Nessa manhã nós vamos pedir ajuda do Senhor. Meu Rabi, me ajude também a orar. Vamos clamar pela ajuda do Senhor. Aleluia. E não há uma saída para você. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não contamos com homem, não contamos com a fama, nós contamos contigo. Entendemos que das tuas mãos, Senhor, virá a nossa ajuda. Virá a nossa ajuda. A ajuda que precisamos vem da tua parte, não da parte de homens, não da parte de anjos, não. Vem das tuas mãos. Senhor, nós nos reunimos aqui para pedir a tua ajuda, Senhor. Ajuda-nos a vencer esta batalha. Ajude-nos a vencer esta batalha. Estamos em campo de batalha, mas Tu és o nosso general. Tu és o nosso general. Senhor, Tu és o nosso general. Não perderemos esta batalha, porque Tu estás conosco. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pela Tua revelação. Muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, o nome é o Teu, a palavra é a Tua, e contamos contigo, Senhor, como interventor nesta guerra que está travada entre nós e o inimigo. Aleluia. Senhor, dê-nos vitória. É verdade. Dê-nos vitória. Vitória. Dê-nos vitória. Dê-nos vitória. Dê-nos vitória. Senhor, queremos vitória. Queremos vitória. Senhor, não queremos ser um sacerdote como era este filho, mas queremos ser um profeta
Senhor, dê a unção de profeta. É. Dê a unção de profeta. Aleluia. Dê a unção de profeta. Dê a unção de profeta. Que a tua graça repouse sobre cada um de nós, para que possamos proclamar a tua palavra a tempo e a fora de tempo. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Tem algo que está te fazendo cair? Tem algo que está desviando você? Pastor Antônio Carlos, faz esse clamor, porque se cair, Aleluia, não aleluia. ficarás prostrado. Aleluia. Aleluia. Clame ao Senhor, irmão, irmã. Clame ao Senhor, peça ajuda nessa manhã. Fale com Deus, coloque a tua fraqueza diante do Senhor, porque Ele é o Deus forte, o grande El Shaddai é o Senhor. Somos fracos sim, Senhor, mas Tu és forte, Tu és poderoso, Senhor. Ainda, Senhor, que venhamos a tropeçar, se cair não ficaremos prostrados, porque o Senhor há de segurar as nossas mãos. Então diga agora para o Senhor: Senhor, segura as minhas mãos, Senhor, me ajuda, Senhor, me levanta, Senhor. E eu quero, Senhor, como autoridade também nessa manhã, repreender toda armadilha de Satanás, Senhor. Toda armadilha de Satanás para derrubar o teu povo, para derrubar os meus irmãos, está sendo desfeita agora. Está sendo desfeita agora toda artimanha, todo engano de Satanás para te derrubar. O Senhor agora está intervindo, o Senhor agora está entrando com provisão na nossa vida. Ele é o Deus forte, o grande El Shaddai. O Senhor é o Deus forte, o grande El Shaddai. Aleluia! Aleluia! Deus poderoso, Deus de vitória, aqui estamos, Senhor, diante de Ti e declaramos: ainda que eu caia, o Senhor há de me levantar. O Senhor há de me levantar. Vai levantar. Porque o Senhor firma os passos do homem bom. Aleluia. E se cair não ficará prostrado. Isso mesmo. Porque o Senhor o segura pela mão, dê a Ele toda a glória. Abra os teus lábios e diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Senhor, nós homens proferimos: eu não consigo. Mas o Senhor nos diz: eu te ajudo. Eu te ajudo. Não tenha medo. Não retroceda. Não é para voltar atrás, mas o Senhor vai te ajudar, vai te sustentar, vai colocar essa palavra viva na tua boca. Hoje eu orei até por aquele que nunca entrou nessa igreja. Tem alguém aqui que nunca entrou aqui? Eu nunca entrei nesse lugar. Tem alguém aqui? Eu orei por pessoas, falei: Senhor, traz essas pessoas que não conseguem, mas que vão receber a tua ajuda, em nome de Jesus. Então, Deus, levante o pão. Foi numa noite terrível, numa noite de traição. Jesus tinha tudo para parar, tinha tudo para retroceder, tinha tudo para desanimar, tinha tudo para falar: ah, Senhor, eu fiz tanto por eles e olha o que eu recebo em troca. Judas me trai com um beijo. Você pensa que Jesus desistiu? Se ele tivesse desistido, não estaríamos aqui. Mas ele se revestiu de poder. E você vai se revestir do mesmo poder. Você vai receber graça. Você vai transpor as tuas limitações. Você não tem capacidade, mas Deus vai te capacitar. E você não vai parar. Você vai continuar marchando nessa terra.
Se é para morrer, você vai morrer. Mas você vai cumprir aquilo que Deus está te chamando para fazer. Vamos comer todos juntos. De modo semelhante, depois de haver ceado, o Senhor também tomou do cálice. E ele disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. O nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de acordo. Faça um acordo com Deus nessa manhã. Faça uma aliança, faça um voto. Faça um voto com Deus. Prove o Senhor e você verá o quanto Ele é bom. Então, Senhor, levantando esse cálice, nós te agradecemos pelo teu sangue derramado e por nos purificar, Senhor, de todo pecado, em o nome de Jesus. E que você diga amém, e vamos beber todos juntos. Obrigado, Senhor. Choba surike maná, marabanabachó. Não tenha medo, minha igreja, eu te ajudo. Rabaxê maná. Não tenha medo, ó minha igreja, ó minha noiva, tu és minha. Caralabaxê. Quem tocar em você, toca em mim, minha noiva. Rabaxê carabaná. Receba a bênção de Deus. Vamos voltar assim para os nossos lugares, cheio da presença do Espírito Santo. Aleluia.